Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com a doutora Sâmia Alage. Quem é a doutora Sâmia Alage Figueiredo, diga-se de passagem? Por que não Figueiredo? Não se usa, você não usa o Figueiredo? Não, não? Não estou mais usando. Era o nome do seu marido? É, do meu ex-marido. Tá legal, do seu ex-marido. Fez muito bem. Esqueça o Figueiredo. Quem é Sâmia Alage? Ah, Juca, eu sou uma pessoa comum, eu acho que com uma alegria de viver, eu acho que mãe de 2 filhos, faço o que eu gosto, trabalho com o que gosto e procuro sempre ver as coisas boas que a vida tem para oferecer. Por que a doutora Sâmia Alage não está com a medalha de ouro do voleibol feminino, como todos os medalhistas que vêm ao programa trazem? A exemplo do técnico, a psicóloga também não ganha medalha, Sâmia? Não, a psicóloga não ganha. Se o técnico não ganha, imagina a psicóloga, né? Então, isso é até motivo de brincadeira, mas a comissão técnica não ganha medalha, o técnico não ganha, só as atletas. E que, na verdade, tem o grande mérito dessa medalha, o grande mérito é das atletas. Mas, sem falsa modéstia, Sâmia, você se considera também uma medalhista de ouro em Pequim? Sim, Tá. Sim, porque quando o Zé me convocou, o Zé Roberto me convocou, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi essa: eu vou ajudar no que eu puder esse grupo e a gente vai trazer essa medalha de ouro. Quando você começou a trabalhar com esse grupo? Com esse grupo especificamente foi dia 5 de maio desse ano. Tá. Então, o Zé Roberto me ligou em novembro do ano passado e me fez o convite. E a gente teve uma reunião porque ele estava viajando, então a gente logo assim, dias depois a gente teve uma reunião longa, onde a gente conversou bastante, porque apesar de eu conhecer o Zé Roberto e sempre admirar o trabalho dele, eu nunca tinha trabalhado diretamente com ele. Por que ele escolheu você, Sâmia, você sabe? Eu tenho, ele me falou algumas coisas e assim, eu acho que a grande questão foi que eu já trabalhava há 12 anos com a seleção brasileira feminina de vôlei nas categorias de base. Então, desde 96 eu trabalho com a seleção infanto-juvenil e juvenil. Nunca trabalhei com o Zé Roberto. Então, eu sempre comecei trabalhando com Adson Lima, e Rizola e Luiz Omar. Então, esse trabalho de 12 anos, neste trabalho, algumas atletas que hoje são as medalhistas olímpicas foram minhas atletas na base, né? Então, eu fiz algum trabalho com elas. Quais? Então, você se lembra exatamente quais? Lembro todas. Quais são? Olha, Paula Pequeno foi minha atleta, a Sassá, a Sheilinha, a Mari, ela passou pela seleção, mas foi a única seleção que eu estava de folga porque eu estava tendo filho, né? Então foi uma seleção que eu não fiquei. Sâmia, e só para eu entender, que eu acho muito legal, te confesso a minha ignorância, eu desconhecia isso. Evidentemente que você fazia esse trabalho, quer dizer, como funcionária ou paga pela Confederação Brasileira de Voleibol? Sim, porque sempre... Que legal saber que categorias de base tendo uma psicóloga do lado. Psicóloga. Parabéns, tanto no feminino como no mais masculino, mas eu sempre trabalhei com o feminino. Né? No masculino hoje é o Serenini. Então, há 12 anos, e eu sei que antes de mim já passaram outras pessoas, né? Mas sempre foi uma preocupação da confederação esse tipo de trabalho na base. Doutor Ari, o Paulo Márcio, o seu Elcio, que é o supervisor das categorias de base, sempre foram pessoas que apoiaram muito esse tipo de trabalho. Por que então, de certa maneira, não diria polêmica, porque não foi propriamente uma polêmica, mas a dificuldade que houve e quase você não vai para Pequim? Porque era uma coisa que escapava da Confederação Brasileira de Vôlei, tinha a ver com o Comitê Olímpico Brasileiro? Pela questão que o que eu entendo é que foi uma questão de número de vagas. Né? Porque existe um número de vagas dentro da vila, dentro da delegação, que é distribuído pelas modalidades. E eu seria a 8ª da comissão técnica, então já tinham 7 pessoas
indispensáveis, né, todos eles. E depois eu quero falar o nome de cada um, porque eu acho que é muito importante, né, que as pessoas saibam que foi um trabalho muito do grupo. E eram 7 pessoas, eu era a 8ª. Fale já para a gente não esquecer. Quem então são vamos essas falar. 7 pessoas? Além do Zé Roberto, tem o Paulo Coco e o Cláudio Pinheiro, que são os assistentes auxiliares. O Zé Elias, que é o preparador físico. Não vou esquecer ninguém. Claro. O Boni é o estatístico. Médico é o Júlio. E quem foi com a gente para o Grand Prix? É o Júlio Nardelli. E no Grand Prix, o André, né, que esteve com a gente no Grand Prix. Fisioterapeuta, o Ricardo. E o Daniel, que também esteve com a gente no Grand Prix. Tá legal. Agora, veja bem, quer dizer, sem querer criar nenhuma saia justa. Do que você disse, Sâmia, permite-se supor ou concluir que, embora o trabalho da psicóloga seja importante, é a 8ª pessoa em importância. E não me parece que isso seja verdadeiro. Até porque não acho que seja possível você estabelecer assim patamares de importância, né, quando a gente trata de uma comissão técnica. Mas eu não sei, quer dizer, para minha cabeça, ao montar uma comissão técnica, talvez a primeira pessoa que eu escolhesse fosse a psicóloga ou o psicólogo. Alguém que vai cuidar da cabeça do meu grupo e da minha cabeça. Tá? Porque eu ia te perguntar se você acha que um dia se reconhecerá a importância da psicologia esportiva a ponto de dar medalha também para psicólogo. Mas, enfim, isso é o de menos. A questão material é a de menos, né? A concretização do reconhecimento. Mas não te parece que a cada dia que passa, a psicologia esportiva ganha um destaque que não se pode discutir sobre a necessidade de ir ou não? Então, Juca, eu vou defender, claro, o meu peixe, porque além de eu trabalhar com a psicologia do esporte há muito tempo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer dentro da psicologia. E eu sempre acreditei. Mesmo, assim, eu ainda na faculdade, eu lembro que na biblioteca da USP tinham 2 livros de psicologia do esporte, eu no 2º ano, e eu já me interessava, eu já lia sozinha. E eu percebia que existia alguma coisa, mas eu não sabia o que era. O que eu acredito é importante? Mas, e sem falsa modéstia, é um trabalho que só vai conseguir aparecer, só vai ser desenvolvido se tiver a parceria de toda a comissão técnica. Tá claro. Né? Então, assim, ela é importante? Mas a gente não pode esquecer que quando um atleta entra na quadra ou que ele entra na piscina, ele é um atleta como um todo. Então não dá pra gente, por exemplo, pensar que um ataque no voleibol, ele é único e exclusivamente, aquele ponto foi psicológico, né? Foi porque o emocional estava bom. Ele foi também, mas ele é fruto de uma preparação física, técnica, tática, né, um bom acompanhamento médico e do fisioterapeuta. E não dá para dividir. A gente divide porque cada um tem a sua especialidade. Mas na hora que o atleta está ali nadando ou... né, ele é um todo. Ele é um todo. Não dá para a gente dividir e falar, não, isso foi o trabalho do Zé Roberto. Isso foi o trabalho do Zé Elias. Isso foi o trabalho da Sâmia. Né? Então, o atleta é um todo. Agora, eu falei 8ª... E eu vou te explicar porque eu falei 8ª. Não que eu considere que é a última, mas porque eu entrei nesse grupo depois. Então, eles têm um trabalho de um ciclo olímpico, que o Zé começou em 2005, e eu ingressei, né, eu comecei a fazer parte do grupo em 2008. Então, talvez por isso eu sou 8ª, pelo fato de que existem pessoas que estavam há mais tempo que eu, que já estavam trabalhando em todo esse ciclo olímpico. Bom, eu vou ter que fazer o nosso primeiro intervalo e já antecipo para você que 5 blocos serão pouco para o que eu tenho para perguntar para a Sâmia. Então, vamos ver se a gente faz render. Até já.
estou conversando com Samia Alage, a psicóloga da seleção feminina de voleibol, medalha de ouro em Pequim. Samia, você falou e fez a devida homenagem à comissão técnica. Foi necessário também, além do seu trabalho junto às atletas, digamos um trabalho, se não de sedução, mas de persuasão em relação à comissão técnica, da importância do trabalho que uma psicóloga esportiva tem? Tem uma parte que é a empatia, é você ser bem aceita pelo grupo. Tá. Com as atletas, eu tive bastante facilidade pelo fato de eu já ter trabalhado com grande parte delas, né? Além daquelas que eu falei no primeiro bloco, mais algumas... E que certamente falaram para as outras que não te conheciam, não, a Samia é muito legal, vai ser bom para nós e tal, claro. A Thaísa foi uma que até, quando o Zé me convocou e a Folha soltou uma reportagem, foi uma das que falou bem de mim. A Fabizinha passou também comigo. E então, assim, com elas, tinha então aquela fofoca de a Samia é legal, ela é confiável, né? Então, a gente sabe quem ela é. A comissão técnica, talvez pelo aval do Zé Roberto, sabia que a escolha dele não ia ser uma escolha qualquer. E eu fui bem recebida. E aos poucos eu fui conversando, né? E conversava com um, conversava com o outro, tentava entender um pouco, porque eu acho que é muito importante tanto ter essa afinidade com a comissão técnica, como também entender quem é cada um, né? Como é que é a vida dessa pessoa, como é que é a vida pessoal e profissional dessa pessoa. E lá em Saquarema a gente às vezes corre, né? Dá umas corridinhas assim antes do treino. E vira e mexe eu estava correndo, às vezes com algum integrante da comissão técnica, como eu fazia na base. E nessas corridas a gente também conversava. Então sempre um papo informal, alguma coisa onde eu começava a entender também um pouco dos profissionais, um pouco da história deles na seleção em relação às meninas, o que já tinha sido feito até aquele momento que eu estava chegando. Então, foi muito importante. E mostrar um pouco como é que eu trabalhava, porque, às vezes, falta... Eu acho que essa comissão técnica tinha bastante informação do que era o trabalho do psicólogo, mas eu acho que falta muita informação para as pessoas, de uma maneira geral, de quem que é o psicólogo do esporte, como é que ele trabalha, o que ele faz. Eu acho que falta informação. Se você tivesse que resumir para quem está em casa nos assistindo, exatamente essas curiosidades, né? Que, como você diz, quem está no meio do esporte desconhece, ou parte ainda desconhece. Quem não está, desconhece ainda mais. Diz um pouco como é o dia a dia de um psicólogo esportivo, né, com um grupo que esteja numa competição. O que tem de terapia, o que tem de conversa com o grupo, o que tem de conversa individual, como que é? Como é que essa coisa se divide, Samia? Tá, eu vou te contar um pouco antes, que é a formação. Tá. Então, para você ser um psicólogo do esporte, você tem que ser formado em psicologia. Né? Então, essa formação, ela é básica. E aí a pessoa vai sair, agora as faculdades de psicologia estão percebendo a importância, então a gente já tem algumas faculdades se mobilizando para ter essa disciplina, mas a gente vai buscar especialização quando sai da faculdade. Na minha época... Tá. Isso. Você se formou na Universidade de São Paulo, na USP. Psicóloga. Então, doutora Samia, psicóloga. Okay. Isso. Preparada para ter seu consultório, a sua clínica. Isso. E aí, no meu caso, naquela época, que foi em 1990, não tinha curso de especialização, não tinha muita coisa na área. E aí eu ingressei no mestrado e a minha orientadora, a doutora Raquel Kerbaui, com quem eu aprendi muito nessa vida, bancou comigo mestrado e doutorado com o tema da psicologia do esporte. Tá. Então, eu fiz com aeróbica de competição o mestrado e o doutorado eu já estava no vôlei, na seleção brasileira, eu fiz com a equipe juvenil, coletei meu dado. Então, a gente tem que buscar alguma especialização. Hoje, a gente já tem cursos de especialização, né? Eu dou aula em alguns.
Então, isso é o ponto de partida. E a prática? Então, e como é que é o dia a dia de um psicólogo do esporte? Ele é diferente, é um psicólogo especialista, ele precisa ter essa especialidade. Ele precisa conhecer o esporte, conhecer o ambiente esportivo e principalmente a modalidade que ele vai trabalhar. Então, se eu for trabalhar com voleibol, eu tenho que saber muita coisa de voleibol. Né? Um dia até brinquei com o Zé e falei assim, acho que eu vou fazer um curso de treinador. Ele falou, para, porque você vai começar a dar muito palpite. Tá certo, tá certo. Ele falou, para, não precisa fazer nenhum curso de treinador. Mas você precisa entender quando é ponto, quando é pedido de tempo. A importância da levantadora, é evidente. E tal. Claro. Essas coisas todas a gente precisa saber. Como é que é? E eu vou contar como eu faço, né? Como eu trabalho. Primeiro, eu converso com cada uma das atletas, individualmente, faço uma longa entrevista, bem à vontade, porque eu preciso entender quem ela é. Tá. E o momento que ela vive. Quem ela é como pessoa, como ela é como atleta e o momento que ela está vivendo. Porque muitos comportamentos que a gente tem, que a gente apresenta na hora de um jogo, a gente aprendeu em algum lugar. Onde é que a gente aprendeu isso? Né? Então, a gente precisa entender o comportamento da pessoa, como ele se manifesta, como é que ele foi aprendido. E eu trabalho com abordagem comportamental que a gente preconiza que dá para mudar um comportamento. Então, eu preciso entender de onde que ele veio e como é que ele se manifesta. Aí você anota, você Tudo. faz ficha, Anoto, você... faço minhas anotações e vou para campo. Ou seja, eu participo do dia a dia do treinamento. Eu vou para o treino, eu estou junto com elas, né? No nosso caso lá em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento, a gente tô o tempo inteiro no treino, estou na preparação física, estou almoçando com elas. Às vezes estou ali num momento de lazer, eu convivo. Para ver também... olhar o que elas fazem, né? Não adianta só elas me contarem, eu também vou a campo observar. Observar qual é a reação de uma atleta quando o técnico dá uma bronca, né? Ou quando o técnico faz um elogio. Então, eu preciso estar nesse dia a dia. E o psicólogo, ele vai calçar o tênis e vai para a quadra, vai botar o uniforme da seleção, né, no nosso caso, e vai lá para o treino e vai participar das atividades. É esse o dia a dia do psicólogo. E vai trabalhar individualmente com as atletas, porque daí, com tudo isso, eu monto um planejamento de trabalho. Então, eu tenho um planejamento para cada uma, e aí eu vou trabalhando individualmente, umas mais, outras menos. Faço alguns trabalhos em grupo e trabalho a comissão técnica também. Fora, mas dentro, até para quem está em casa entender melhor. Eu imagino, sem nenhum machismo, que não seja exatamente fácil para um marido acompanhar uma psicóloga esportiva com essa carga que você acaba de nos revelar. Saquarema, Pequim e tal. Quer dizer, você acaba ficando muito tempo com esse grupo, é vida de atleta. Na época de treinamento, nas categorias de base, eu nunca viajei para campeonatos, então eu não tinha essa experiência de tanto tempo longe de casa. E que, na verdade, o que me pega são os meus filhos. Claro. Que tem quantos anos? 8 anos. Nossa, mãe, essa idade Tenho é terrível. gêmeos, né? O Lucinho e a Bruninha. É? 2 meninos? Um menino e uma menina. Ah, que legal, um casal? Um casal. Tá. E esse ano foi uma prova de fogo para mim também. Puxa vida. Por essa questão de ficar muito tempo longe dos meus filhos. Claro. Mas valeu muito a pena, porque... Eles devem estar com baita orgulho. Super orgulho, e eles falam, eles entenderam que é a Olimpíada. Meu filho está até dando autógrafo na escola para os colegas. Que gracinha. A gente vai conversar no próximo bloco sobre como foi a experiência chinesa da Sâmia, que acabou não indo para o alojamento, para a Vila Olímpica, porque não tinha lugar para ela na Vila Olímpica. Até já.
conversando com a doutora e... Então, a história, nesse país a gente chama de doutor e doutora, né? Bastou ser médico para virar doutora, mas os advogados também são todos doutores. Doutora mesmo, doutora porque defendeu doutorado, escreveu tese de mestrado e de doutorado. Então é doutora, rigorosamente doutora Sâmia Laje, a psicóloga medalhista de ouro em Pequim com a seleção brasileira de voleibol feminino. Você querendo conversar com o Juca Entrevista, você sabe qual é o caminho, entra aí nesse endereço que está embaixo na sua tela, www.espn.com.br/Juca Entrevista. Querendo ver a hora que você bem entender a programação dos canais ESPN, o endereço é esse, www.espn.com.br/360. Sâmia, aí, na última hora, enfim, o Comitê Olímpico Brasileiro resolveu aceitar, pagar sua passagem, sua estadia em Pequim, porém, lugar para você na Vila Olímpica não tinha. E você foi para o apartamento que tinha sido alugado pela família do Zé Roberto, para abrigar a mulher do Zé Roberto e um grupo e tal, e você ficou lá. Aí, como é que você fazia? Qual era a tua vida olímpica? Esse lugar, por exemplo, era perto da Vila Olímpica, esse apartamento? Não era muito perto, né? Mas a gente começou a se virar e aprender a andar lá na China. Então eu não podia também ir aos treinos, então eu tinha que ir para a vila nos horários que as meninas e que a comissão técnica estava lá, porque eu não tinha tal da credencial. Então eu ia para a vila, a gente combinava um dia com antecedência com o Zé Roberto e com o Zé Elias, que era o chefe da delegação ali, chefe lá do vôlei, e a gente combinava os horários e eu almoçava com elas, ficava por ali e tinha meu contato diário com as meninas, com a comissão técnica e eu podia ficar lá até 9 horas da noite, que é a hora que eu tinha que estar, na verdade, é a hora que eu tinha que ir embora, porque é o horário que a pessoa que tem esse passe tem que ir embora e tal. Sâmia, você vai achar que o cara é maluco, e que isso é tipo de curiosidade que se tenha, mas eu sei bem o que é entrar e sair de uma Vila Olímpica e credenciado como jornalista para cobrir Olimpíada. E, claro, a experiência que eu tenho, eu nunca tive a menor dificuldade, fosse a hora que fosse, sair da Vila Olímpica em Barcelona e ir para o hotel onde eu estava hospedado. Assim, não seria difícil também em Atlanta, em Atenas, em Sydney, mas Pequim é Pequim. Como é que você fazia, objetivamente? 9 horas da noite, sair da Vila Olímpica e tomar o quê? Para ir para casa, para o apartamento onde você estava e se entender com quem te levava. Como que era isso? Como eu te falei, eu fui aprendendo, né? E é claro que às vezes lá eu ficava meio assim, mas agora eu estou dando risada porque eu acho que eu me virei muito bem. Eu entendi logo no primeiro dia que eu, mesmo falando inglês, não ia conseguir me comunicar com um taxista. Então, quando eu saí, porque eu fui com o pessoal para a vila e fiquei ali naquela parte de credenciamento, e aí eu conversei com algumas pessoas do COB e eles me explicaram algumas coisas, nem dinheiro eu tinha, né? Eu só estava com dólar, eu tinha que trocar. E aí eu falei, bom, eu preciso pegar alguém para escrever tudo que eu preciso, né? Tudo que eu vou ter necessidade. Então, coloquei ali o nome do lugar que eu ia estar. E eu estava, foi engraçado porque eu estava sem dinheiro, eu só tinha dólar. Então eu pedi para a menina, para a moça, para uma chinesa que falava inglês, escrever também para mim que eu precisava passar num ATM, tirar dinheiro, ou num banco para trocar dinheiro. E ela foi muito fofa, foi comigo até o táxi, conversou com o taxista. E aí eu entendi como é que eu tinha que me virar lá, para pegar táxi, ou metrô, tudo tem que ser escrito em chinês. E aí você aponta e fala para onde você quer ir e o táxi te leva. Né? Ou o metrô também, eu andei bastante de metrô lá. Você é corajosa. Eu jamais tomaria um metrô, hein? Sâmia, para mim, mas aí é questão de desorientação pessoal. Eu acho que se eu tomar um metrô em Pequim, eu nunca mais me acho. A família vai ter que botar anúncio no jornal, desapareceu um cidadão
Eu não ia conseguir me virar. Não, você ia conseguir. Será? Bom. Porque a gente pega mapa e daí você vai aprendendo. E tinham as pessoas que colaboravam nas Olimpíadas. Agora, você teve essa experiência lá durante a Olimpíada, mas você viajou com esse grupo nas competições anteriores à Olimpíada. No Grand Prix. Tá. Aí eu estava junto com elas, com eles o tempo todo. E eu suponho que faz uma baita diferença. Faz. Faz uma baita diferença porque você consegue ficar mais junto. Acho que isso que eu senti um pouco de falta. Tá. Mas o Zé Roberto, lá, eu falei, nos primeiros dias eu falei, Zé, eu não vou poder fazer tudo o que eu fiz no Grand Prix, quer dizer, eu não vou poder estar junto com vocês e ajudar, às vezes, não em coisas de psicólogo, mas no dia a dia, às vezes, levar uma roupa na lavanderia, fazer alguma coisa que eu acabei fazendo, ajudando no Grand Prix. Que é o jeito de ser do grupo, né? Que é o jeito de ser do grupo. Claro. As atletas precisam descansar, mas precisam levar a roupa para lavar. Claro. Eu sempre, quando podia, pegava a roupa de todo mundo, ou se tinha máquina de lavar no hotel, eu lavava, ajudava a lavar, e isso nunca foi problema. Agora, Sâmia, isso passa um pouco uma sensação que eu sei que não é, felizmente, não é a realidade do nosso voleibol, mas quase amadora, né? Quer dizer, isso que você está me dizendo. Então eu encontrar as meninas no alojamento, na Vila Olímpica, na hora que elas iam almoçar, era tudo combinado antes, porque eu não podia ir ao treinamento. Quer dizer, me parece rigorosamente um absurdo que você não pudesse ir ao treinamento, que eu, jornalista, não pudesse ir. Vá lá, olha, quer fazer um treinamento fechado e tal. Mas você, não havia quem pudesse quebrar esse galho. Não, peraí, é a nossa psicóloga, vem junto conosco. Não dá uma sensação de uma coisa mais de escola do que propriamente de alguém que está disputando uma Olimpíada? Na verdade, quando eu saí daqui, eu até falei com o Paulo Márcio, da CBV, eu falei, Paulo, eu tô indo, mas e treino, como é que vai ser? Ele falou, Sâmia, você vai. E vamos ver o que acontece. Né? Você vai, a gente já conseguiu para você ir, Tá. Porque a CBV comprando, né, o que o Zé queria e percebendo que a importância da minha ida, ele falou, lá a gente dá um jeito. Mas eu não sei se é amadora, mas talvez muito profissional, muito rigorosa. E eu não sei, Juca, eu acho que eu nem posso falar isso porque eu nem tenho esse conhecimento, né? Quem sou eu? Mas talvez para ter essa organização toda precisava dessa rigidez, né? Porque no meu caso, eu psicóloga da equipe e tal, sem credencial, mas imagine que se abrisse concessões para todos os países e todas as modalidades. Então, eu acredito que é mais nessa questão da organização, de ser uma coisa super cuidadosa, até porque eles têm muita preocupação com a segurança dos atletas. Claro. Né? Então, talvez todo esse controle de você ser monitorado na entrada, na saída da vila. Mas seja então, como talvez for, seja isso. de todas as coisas